pecadores, e nós já falamos sobre isso. Jesus exercia hospitalidade para com pecadores. Ele se sentava à mesa com pecadores. Ele recebia, gastava tempo com eles e, além disso, comia com esses pecadores. E isso, então, trazia uma revolta, uma indignação no coração dos religiosos daquela época, dos fariseus e dos escribas. Os fariseus e escribas, eles não entendiam, de acordo com o ensino de Jesus, como Deus poderia ficar feliz com a aproximação dos pecadores. Como um Deus santo, como um Deus puro, um Deus justo, um Deus que deu a sua palavra, que deu a lei através de Moisés, como esse Deus, ele pode se sentir feliz quando pecadores se atraem dele, se aproximam dele. Isso aparentemente soava aos ouvidos daqueles homens religiosos como uma grande contradição. Deus santo, Deus puro, Deus justo, meio que fazendo vista grossa para a recepção desses pecadores. E eles então lançavam muitos questionamentos, eles tentavam de alguma maneira cooptar o Senhor em alguma armadilha. E para responder, Lucas capítulo 15, ele inicia dessa maneira, para responder a essa antipatia dos fariseus em relação à maneira como Jesus conduziu o seu ministério, ele conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, daquele pastor que deixa 99 e vai atrás da ovelha que se perdeu. A parábola da dracma perdida, que fala sobre aquela mulher que perde uma dracma, varre a sua casa até encontrar essa dracma. E por fim ele conta a parábola do filho pródigo. Existe um fator igual nessas 3 parábolas. Todas elas terminam com uma celebração. O pastor, quando encontra a ovelha perdida, ele conduz a ovelha e, ao chegar na cidade, prepara uma grande festa. A mulher, quando encontra a dracma, ela também prepara uma festa. E esse pai, quando encontra também o seu filho perdido, ele também prepara uma festa. Isso, obviamente, demonstra esse grande contraste entre a antipatia dos fariseus, entre o mau humor, entre aquele pensamento ranzinza dos fariseus contra esse ensino de Cristo, de que ao se aproximarem os pecadores de Deus, haveria festa, haveria alegria, enquanto na perspectiva, na compreensão dos fariseus, deveria ser exatamente o contrário. Os pecadores deveriam ser repreendidos, deveriam ser expulsos, deveriam ser rechaçados da presença desse Deus Santo. Então Jesus, ele conta essa parábola, e nessa parábola estão representados todos esses personagens que estão nesse momento fazendo parte da vida de Jesus, que é o Pai, os fariseus e escribas e aqueles pecadores. Todos eles estão aqui representados na parábola, e é como se Jesus fizesse um convite para que as pessoas então se identificassem de que lado elas estariam. No começo da parábola nós somos apresentados, lá no versículo 11, certo homem tinha 2 filhos. Somos apresentados aos personagens dessa parábola, um pai e seus 2 filhos. Toda a maior parte da história, ela vai circular ao redor do relacionamento do pai com o filho que se perdeu, com esse filho mais jovem. Mas, apesar de gastar mais tempo tratando sobre o filho mais jovem, o grande objetivo de Jesus é ensinar acerca da antipatia dos fariseus, ou seja, representado no filho mais velho, e de como eles então olhavam para o ministério de Jesus. Esse homem, esse jovem, esse rapaz, o filho mais novo, ele faz para esse pai um pedido inusitado. Ele pede a sua herança: dá-me parte daquilo que eu tenho direito. Herança é algo que você só recebe após a morte do seu pai. Você não tem direito a receber a herança em vida. Isso era algo
considerado de extremo mau gosto, desonroso para um pai se ver obrigado a dar a seu filho, então, a parte na herança, estando ele ainda vivo. Isso era tão sério que um pai poderia distribuir todos os seus bens aos seus filhos, mas os filhos só fariam uso desses bens após a morte do seu pai. Então, mesmo que o pai tivesse de fato, como de fato aparentemente ele fez, dividiu os seus bens, vendeu uma parte e deu essa parte ao filho mais novo, ele não era obrigado de maneira alguma a fazer isso. Na verdade, ele estava permitindo que a sua figura paterna como autoridade daquela família fosse desonrada. Ele aceitou aquela afronta. 2/3 da herança, ou seja, a grande parte da herança, pertencia ao primogênito, pois sobre ele caía a responsabilidade de cuidar do pai na sua velhice. Então ele tinha 2 filhos, um dos filhos, o mais velho, o primogênito, receberia 2/3 e 1/3, uma parte menor dessa herança cabia ao filho mais novo, e essa parte da herança, então, o filho toma, e o que ele faz? Ele decide, então, ir embora. Os filhos chamados pródigos, lembrando que pródigo não quer dizer perdido, pródigo quer dizer esbanjador, gastador, eles poderiam ser pelos pais deserdados, abandonados e até presos. O que o pai fez desses 3? Não fez absolutamente nada daquilo que ele podia fazer. Em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, a pena para um filho que desonrasse os pais era a pena de morte por apedrejamento. Aquele jovem, aquele rapazote, aquele molecote, aquele menino que se achava um homem, era o filho mais novo, ele desonra o seu pai poderia ter feito com ele, ter deserdado, ter mandado prender, ter expulsado ele de casa, ter se recusado a dar qualquer coisa e poderia, em último caso, até levá-lo perante os juízes para que ele fosse apedrejado e morto. Mas nada disso aquele pai decidiu fazer, porque o filho não amava mais o pai, porque já considerava o pai morto, mas o pai ainda amava aquele filho. Ele não contendeu com o filho, não discutiu, não tentou demovê-lo daquela decisão de pegar tudo que tinha e simplesmente sair pelo mundo afora. Ele simplesmente fez o que o filho pediu. Ele fez o que o filho pediu. E nós encontramos então, poucos dias depois, aquele filho mais novo vai embora. Ele vai viver a sua vida, longe dos olhos controladores do seu pai. Ele desejava a liberdade, desejava independência, sucesso, queria aproveitar a vida boa que o dinheiro que ele tinha poderia lhe oferecer, sem a necessidade de trabalhar na roça, no roçado, de pegar duro, de ter que ficar olhando animais, de cuidando de plantações. Ele não queria mais nada disso. O que ele faz? Para viver a vida que ele queria, para sentir-se livre, ele tem um obstáculo a ser vencido, que é o próprio pai. Não depois de muitos dias, aquele jovem então parte para o exterior. É interessante esse detalhe. Ele vai o mais distante possível do pai. Ele não muda de cidade, ele não muda de vila, ele não muda de território dentro do território da Palestina, dos judeus. Ele vai para outro país. Ele não quer ser encontrado, ele não quer ser achado, ele não quer ser buscado, ele não quer ser lembrado, ele quer ser esquecido, ele quer ter sua vida, ele quer fazer o que der na sua cabeça. Ele está cansado daquilo tudo, está cansado de lidar com a terra, está cansado de dizer sim senhor, não senhor, está cansado de estar debaixo da tutela paterna. Então simplesmente ele vai para o lugar mais distante que ele poderia ir. E ao chegar então nesse lugar distante, longe dos olhos ameaçadores daquele pai,
na visão, claro, desse filho perdido, ele começa a gastar de maneira desenfreada tudo aquilo que ele tinha. Sabe quando você planeja uma coisa e tudo começa a sair daquilo que você tinha planejado? Eu vou investir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, esse dinheiro vai render, eu vou abrir um negócio, mas ele chega, ele se encanta com as coisas do mundo, ele se encanta com as mulheres fáceis, ele se encanta com os falsos amigos, ele se encanta com as falsas propostas, com as delícias e prazeres que estavam tão facilmente disponíveis para aqueles que poderiam pagar por elas. E ele então diz que em pouco tempo ele torrou, gastou, dilapidou todo aquele patrimônio que tinha recebido do pai. E aí então vem uma mudança drástica na vida daquele jovem. O dinheiro acaba, a esperança se esvai, porque tudo o que ele tinha planejado estava indo por água abaixo. E coincidentemente, quando o dinheiro acaba, vem a fome. Alguém já falou que desgraça é alguma coisa que gosta de companhia. E não bastasse o fim de todos os recursos, aquela terra então se aproxima uma grande fome. E agora aquele jovem antes rico experimenta a derrota, a fome e a miséria, coisa que ele nunca tinha conhecido, debaixo não mais dos olhos ameaçadores do pai, mas sim debaixo da proteção do pai que ele não amava. Agora ele experimenta a derrota, a fome, a solidão, a miséria. A solução, a única solução que aquele jovem encontrou, diante de uma crise tão séria, foi se juntar a um homem gentio que possuía porcos. E é interessante a expressão usada no grego quando diz que esse homem se ajuntou, esse jovem se ajuntou a um homem daquela região. Esse se ajuntar quer dizer, ele perturbou aquele homem atrás de emprego, até que aquele homem, para se livrar daquele jovem, mandou ele, disse, olha, fazer o seguinte, vai cuidar dos meus porcos, que é bem longe. Ele ficou lá perturbando, e para se livrar daquele jovem, aquele homem pegou ele então, e mandou que ele realizasse o serviço mais indigno possível. Ele se tornou pastor de porcos. Eu já falei aqui, quando eu tratei acerca da parábola da ovelha perdida, que pastores eram extremamente mal vistos na sociedade. Já pastor de porcos era simplesmente impensável para um judeu se tornar. Legalmente, os porcos eram considerados animais impuros, imundos. Um judeu não poderia sequer nem criar porcos, quanto mais comê-los. E esse jovem, então, nessa situação extremamente humilhante, de derrota, ele decide fazer o quê? Cuidar de porcos. A que posição você não se rebaixa por causa do pecado? O homem era filho de um grande fazendeiro, e por causa do seu orgulho, da sua prevaricação, da sua imundícia, por causa do pecado, aquele que era grande se torna pastor de porcos. Subverteu até aquilo que culturalmente ele tinha aprendido com toda a sua família. Aqui nós cuidamos de ovelhas, de bois, de vacas, mas Moisés nos proibiu de cuidar de porcos. Ele ouviu isso toda a vida, mas quando ele chega na miséria, na desgraça, você faz coisas que você não imagina. Isso eu nunca faço, faz e faz pior. Jamais eu farei tal coisa, faz e faz pior. Jamais eu levantarei a mão contra a minha mulher. Levanta e bate, porque o pecado, ele torna o nosso coração esganiçado, maldito, maligno. E aquele jovem, ele se viu forçado a fazer alguma coisa que na sua vida ele jamais pensou em fazer. E ele então vai cuidar dos porcos. E nem a comida que é dada aos porcos, que eram
umas vargens que brotavam numa alfarrobeira, uma árvore que tinha naquela região, lhe era permitido comer. Esse tipo de vargem era dado quando você não tinha mais absolutamente nada para dar ao gado. É a palma. No interior, quando você não tem comida para dar para o gado, você dá palma para ele comer. Uma espécie de cacto, né, que nasce no sertão. E nem isso aqui era permitido que aquele jovem comesse. Humilhado, derrotado, faminto, numa situação degradante, experimentando todas as agruras da vida. E querido, sabe de uma coisa? Foi justamente essa situação humilhante, degradante, deprimente, que teve um papel crucial na transformação e mudança daquele jovem. Foi na lama, foi disputando comida com um porco, que a mente daquele rapaz voltou a funcionar. Diante de uma situação dessa, aquele lugar que parecia tão ofensivo, tão opressor, de uma hora para outra, ele começa a lembrar do amor do pai, do cuidado e da misericórdia que ele tinha até pelos empregados. O texto diz que o filho caiu em si. Eu era feliz e não sabia. Eu tinha tudo e agora eu não tenho nada. O problema não estava no pai. O problema não estava no trabalho que ele desenvolvia junto à sua família. O problema dele não estava no irmão, o problema estava nele. Fato é que nós gostamos de culpar os outros pelos nossos problemas, pelos nossos fracassos, pelas nossas misérias espirituais. Quantas pessoas já não ocuparam esses bancos e saíram daqui culpando A ou B, mas não conseguem olhar para si e declarar quais são os seus pecados? O problema não estava no pai, não estava no trabalho, não estava na vida da fazenda, não estava naquele irmão ranzinza, o problema estava nele. Quando o jovem, então, ele começa a lembrar, quando o jovem começa a lembrar da sua casa, do lugar onde ele desfrutava a vida com seu pai, com a sua família, ele diz o seguinte: na minha casa, nem os trabalhadores recebem esse tipo de tratamento. A expressão que ele usa aqui, os trabalhadores, são aqueles trabalhadores menos importantes dentro da cadeia produtiva da fazenda de um judeu. Era aquele que ganhava por diária, não era o contratado efetivo, era o menor, era o reles, o que estava começando, o que tinha menos importância na casa do pai, não era tratado como eu sou tratado aqui nesse lugar. E o filho, então, ele começa aí, é a maravilha, queridos, da transformação da graça de Deus. Ele começa a preparar uma confissão. E a confissão é a seguinte: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Não é um pedido de reintegração ao status de filho. Ele não está planejando chegar lá e fazer exigência. Não é vamos esquecer o passado, vamos fingir que nada aconteceu, não é isso. O que ele está planejando é de fato confessar o seu pecado, porque ele se sente arrependido pelo que ele fez e quais as decisões que ele tomou. É um arrependimento sincero de quem entende a gravidade dos seus atos. Não há nenhuma justificativa no pedido de perdão do filho pródigo. Pai, me perdoa, mas sabe o que é? É adolescência, adolescente é complicado, né, papai? Eu estava me sentindo oprimido. Essas desculpas que a juventude hoje dá, né? Essa juventude pós-moderna,
pós-cristã, de querer culpar os outros e não arcar com a responsabilidade dos seus atos. Esse jovem não fez isso. Ele não se justifica, ele não culpa ninguém, ele só confessa aquilo que ele fez. Eu desobedeci a Deus e desonrei o Senhor, só isso. Tudo se resume à falta de amor a Deus e falta de obediência ao Pai. Acabou. E assim aquele jovem diz, o texto, que ele se arrumou, ele se levantou, é a expressão usada no texto grego, ele se levantou de onde ele estava, deu um salto, um pulo e disse: eu vou agora para a casa do meu pai. Tem coisas que não são ditas no texto. Quanto tempo durou essa viagem? Ora, se foi em outro país, o país mais perto da região da Palestina, você demoraria alguns dias, quem sabe algumas semanas, para chegar na casa do pai. E aquele jovem sai, voltando para a casa do pai. Deve ter ensaiado esse discurso várias vezes. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser tratado como dos teus filhos. Trate-me apenas como dos teus empregados. Pai, e pensando e relembrando tudo que ele viveu, tudo que ele passou, o que ele está deixando para trás, a miséria, a desgraça. E outra coisa, ele não sabe como vai ser recebido por aquele pai. Como eu falei no início, aquele pai poderia deserdar aquele jovem. Ele de fato poderia receber, se tivesse muita compaixão e misericórdia, receber ele como um escravo dentro da sua casa. No máximo, a perspectiva daquele jovem era ser recebido como um trabalhador assalariado. É o máximo, eu não posso esperar outra coisa. O máximo que o meu pai vai fazer por mim é me tratar como um funcionário qualquer, o máximo. Nem isso eu mereço. Mas meu pai é misericordioso. Pode ser que ele não queira me entregar aos juízes para que eu não seja morto. Pode ser que ele não me expulse, mas me receba como escravo na sua casa. E qual é a atitude do pai? Mais inesperada que a atitude do filho ao pedir a herança de um pai vivo, é a atitude desse pai quando aquele filho está voltando. É muito linda. Versículo 20. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Estava longe. Nesse texto, queridos, o pai descumpre todos os ditames culturais no trato com o filho que o humilhou publicamente. O pai, então, nós encontramos a partir do versículo 20, ele está esperando, olhando para o horizonte. Talvez ele soubesse da fome e imaginasse o que o filho estava passando. Quantas vezes durante esse tempo aquele pai não se pôs olhando para o lugar aonde o filho tinha passado quando decidiu ir embora? Enfim, a espera acabou. Lá longe, pela estrada, sujo, descalço e maltrapilho, vem o filho amado. Só um pai reconheceria o seu filho nas condições em que ele se encontrava. Só um pai que ama, que de fato esperava, poderia perceber que aquele mendigo que se arrasta por uma estrada seria de fato o filho dele. Segundo a cultura daqueles homens, segundo a cultura daquele povo, um homem jamais poderia correr em direção ao filho. Por quê? Eu lhe digo, porque quando você corre, as pernas aparecem, e era desonroso para um homem idoso mostrar as suas pernas. Mas esse pai que já tinha lançado fora os ditames culturais, quando deu para aquele jovem o que ele tinha pedido, agora ele se lança
perante aquele jovem com abraços e beijos, e o texto original no grego diz que ele não parava de abraçar e não parava de beijar aquele jovem fedido, de dias sem tomar banho, trabalhando com porcos, com uma roupa imunda, suja, descalço. Ele se lança ao pescoço daquele jovem, o abraça e o beija. E o filho até que começa com aquele discurso preparado, com aquele pedido de perdão tão ensaiado. Ele diz assim: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado do seu filho. Cadê o resto da confissão? Cadê um trata-me como um dos teus empregados? Não dá tempo de falar. O amor do Pai é tão imenso, é tão grande, ele está sendo demonstrado de uma maneira tão vigorosa, que o pai sequer permite que o filho termine aquela frase. Ele não termina a declaração que durante tanto tempo ele treinou pelo caminho da volta. A frase é inconcluída porque o pai restaura aquele jovem sem sequer lhe pedir imaginar a sua posição de filho. Tragam-lhe roupas limpas, sandálias para os pés, porque só os piores escravos andavam descalços. Coloquem um anel no seu dedo, era um símbolo de autoridade e confiança. Vamos festejar. Pegue aquele bezerro gordo. É interessante, o texto diz isso: matem o bezerro gordo, porque toda a família de posses mantinha um animal cevado, preparado para as ocasiões mais especiais, para as visitas mais importantes. E o que então esse pai manda fazer? Pega aquele animal que nós passamos o ano preparando para a melhor ocasião, porque a ocasião chegou. O filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Você quer ocasião mais especial para uma festa do que a ressurreição daquele que está morto, do que encontrar aquele que estava perdido, do que libertar aquele que estava escravizado? Não há ocasião melhor. Tem início essa festa. E chega então a terceira figura, o terceiro personagem dessa parábola, que representa os fariseus, escribas, religiosos frios e impiedosos. Eles se achavam perfeitos e merecedores da atenção e amor divinos, não tinham compaixão e nada compreendiam acerca do amor de Deus. Para eles tudo se resumia à obediência rígida aos ditames da lei. Não só aos ditames da lei mosaica, mas sim às suas interpretações e distorções. O filho mais velho também regressa. Talvez ao final da tarde aquele filho mais jovem estava regressando, mas esse filho mais velho agora regressa. Estava trabalhando e ao retornar percebe que há uma festa. E ele foi informado, é interessante, que os escravos, os servos daquele pai, entenderam o sentido da festa. Aquele teu irmão que estava perdido foi achado. Os servos entenderam aquilo que o filho não conseguiu entender. Ele foi informado que o seu pai mandara matar o novilho gordo. Isso incomodou aquele homem. E ainda mais um motivo para festejar o retorno do filho mais novo. E ele se recusa a tomar lugar na festa, que é exatamente aquilo que os fariseus e escribas estavam fazendo. A alegria do pai se tornou na infelicidade do filho mais velho. E o pai, então, novamente descumprindo os ditames culturais, ele se vê obrigado a sair da festa, a abandonar os seus convidados para sair de casa e tentar demover o filho mais velho da sua teimosia. E nesse diálogo o que nós percebemos é que o filho mais velho, ele não se coloca como filho, ele se coloca como servo.
Eu tenho trabalhado, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. A mesma insatisfação que havia no coração do filho mais novo, também estava no coração do filho mais velho. Ambos estavam perdidos. Assim como os fariseus se prendiam friamente aos mandamentos, o filho mais velho obedecia sem amar. Ele não entendia a grandiosidade do sentido do retorno do filho arrependido e está ocupado demais pensando em si mesmo. Está preocupado demais com as suas próprias necessidades, com a sua justiça e a preocupação com a sua herança. Ele não tem tempo para pensar em filhos desobedientes. E o diálogo então termina, propositalmente, sem sabermos se o filho entrou ou não na celebração. Nós não sabemos, e a pergunta propositalmente é deixada em aberto. Eu queria concluir fazendo algumas breves observações acerca do que essa parábola tem para nos ensinar nessa tarde. A primeira é que essa parábola nos ensina sobre a realidade da natureza pecaminosa. Como o pecado ele é enganoso, como ele tem poder para nos cegar, para nos afastar do Pai. Aquele jovem, aquele filho mais novo, ele foi iludido pelos desejos dos prazeres carnais, da vida mundana, da vida longe da casa de Deus, da vida longe da casa do Pai. Ele achou que seria mais fácil, seria mais bem-sucedido, teria mais possibilidades, seria mais prazeroso e mais feliz se ele se livrasse de toda a lembrança que ele tinha da casa do Pai. É o pecado, e ele é perigoso porque está dentro de nós. É perigoso porque está dentro de nós, faz parte da nossa natureza. E é um instrumento terrível do diabo contra nós mesmos. Nenhum outro instrumento contra a sua vida, usado pelo diabo, é mais forte do que o seu próprio pecado. Veja, querido, como o coração daquele jovem foi invadido por insatisfação. Ele tinha tudo, mas aquilo tudo para ele não parecia absolutamente nada. Julgou que distanciar-se do Pai era a melhor solução. E até podemos, amados, longe do Pai, nos satisfazer eventualmente com as coisas mundanas. Mas um dia o chiqueiro aparece na nossa vida. Um dia tudo vira lama. Um dia nós nos pegamos fazendo aquilo que nós nunca sonhávamos em fazer. Quando nós nos revolvemos no pecado, abandonamos Deus, abandonamos o Pai, a nossa vida gradativamente começa a se enrolar e se afogar num grande lamaçal. E aquilo que então julgávamos impossível de ser realizados por nós, passa muitas vezes a ser algo comum. Droga, jamais usarei. Álcool, não quero nem de perto. Trair a minha esposa, nem pensar. Nos afastamos de Deus e daqui a pouco estamos nos envolvendo com pessoas que usam drogas, alcoólatras e outras mulheres. O pecado é enganoso. Quem é filho cai em si em algum momento, tem lucidez, porque quem é filho não nasceu para ser porco, quem volta para o lamaçal é porco, quem volta para o vômito é cachorro. Filho não volta para vômito, filho não volta para lama, filho volta para a casa do Pai. A fome e a desgraça tornaram a sensatez ao coração daquele jovem. Se você, meu irmão, está afastado do Evangelho,
se você está afastado dos caminhos de Deus, está afastado da presença de Deus, a única recomendação que eu posso lhe dar é a seguinte: quando estiver no profundo lamaçal para onde o pecado irá lhe carregar, tenha a sensatez de voltar para a casa do Pai. Porque o dia vai chegar. Se você for filho, vai chegar esse dia. Segundo, esse texto também nos ensina sobre o verdadeiro arrependimento. Há uma luz forte e reveladora dos nossos erros. Arrependimento é isso. É sem desculpa, sem encontrar culpados, sem escolher qualquer bode expiatório. Aquele jovem atormentado pela fome física e pela culpa consegue discernir com exatidão o seu pecado. Eu pequei contra Deus e contra ti. Ele não pensou, meu Deus, eu preciso chegar na casa do Pai com uma desculpa muito boa, para que ele consiga me aceitar de volta. Ele não pensou em dar desculpa, ele pensou em falar a verdade, dizer o que tinha acontecido. Ele encarou as consequências de tudo que ele fez. Eu vou chegar na casa do meu pai, sabe lá o que pode acontecer. Ele sabe que está ali naquela situação deplorável, miserável, por causa da sua rebeldia, mas o que o motiva a voltar para a casa do Pai é a graça e a compaixão que ele tem. A casa do meu Pai não é assim. Terceiro, esse texto ensina sobre a compaixão de Deus na reconciliação. Aquele jovem que saiu e retorna, imaginando 1000 coisas que poderiam acontecer com ele, ele é recebido de uma maneira que sequer ele poderia imaginar. A Bíblia já diz que Deus pode fazer por nós muito mais do que pedimos ou entendemos. A gente às vezes pede a Deus uma gota d'água, ele dá um oceano. A gente pede uma gota de chuva e Deus dá uma chuva torrencial. Deus é muito mais do que nós podemos imaginar. Miqueias capítulo 7, versículo 18: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Aqueles filhos que se perdem, que se afastam, quando pedem para se reaproximar de Deus, eles são recebidos como filhos, porque Deus é misericordioso. Ele poderia não recebê-los, poderia não aceitá-los, mas Ele recebe porque Ele é misericordioso. Como os fariseus não entendiam disso? Eles estavam ocupados demais com o orgulho, com a prepotência, com a vaidade, com o mundanismo, com a hipocrisia, para entender esse Deus que ama profundamente. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. É Deus que está chamando. Como diz João capítulo 6, versículo 37, o que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Deus é compassivo, misericordioso, ama e perdoa. Ele é aquele que veio para buscar o que estava perdido. Salmo 51, versículo 17, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse é o nosso Deus, é aquele Deus que ama receber pecadores, é aquele que faz uma festa no céu quando um pecador se converte, quando alguém se volta para Ele, quando reconhecemos os nossos erros e os nossos pecados. Esse é o nosso Deus.
E fora da presença do Senhor, só há desgraça, miséria e podridão. Fora de Cristo, tudo é escravidão. Fora de Cristo é uma espera inevitável por tempos ruins, por solidão, por uma pobreza interior, por uma ausência de um propósito na vida, que o nosso propósito é glorificar e exaltar a Deus. E quarto e último, ensina a indesejável realidade da falsa religião. Como aquele filho mais velho, ranzinza e ingrato, fariseus e escribas participam da religião sem experimentar o banquete. Eles não conseguem celebrar, porque estão presos nas suas cadeias religiosas. Não há possibilidade de riso, não há possibilidade de conversão, como naquela passagem da mulher que nós estudamos domingo passado. Aquele ato da mulher em se arrepender, em se derramar em lágrimas aos pés de Jesus, em enxugar os pés com seus cabelos. Para os fariseus aquilo era desonroso, era desprezível, mas havia a glória da conversão acontecendo naquele momento. Nós podemos, queridos, estar envolvidos na obra, podemos frequentar atividades religiosas, mas continuar perdidos. Nós sempre relacionamos o filho pródigo com gente desviada. Isso é verdade. O filho pródigo é aquele que não está presente na casa do pai. Mas olhando para o filho mais velho, o filho pródigo é aquele que permanece na casa do pai, mas não entende o amor e a compaixão de Deus. Está presente, mas o coração está longe. Talvez com inveja daquele irmão que foi. Talvez com inveja daquele irmão que foi gastar o seu dinheiro com prostitutas, com bebidas, com vida farta. Está dentro de casa, mas queria estar longe. Fariseus, eles estão por todos os lugares. Eles enganam com muita facilidade. E talvez seja o caso, queridos, de nós pensarmos se nós não pertencemos a esse grupo como o segundo filho, o filho mais velho. Estamos na casa do pai, mas o nosso coração está muito distante dele. Figura central nessa parábola é esse pai que recebe. É esse pai que está de braços abertos. Esses filhos que se perderam, que se desviaram, que estão por aí. Hoje talvez pensem que a vida é maravilhosa, que fizeram a melhor escolha, que o mundo é um lugar seguro, que estão tendo controle da situação, que estão com todas as coisas debaixo de determinada segurança, por planejarem ou saberem as coisas que estão fazendo. Lé do engano. A vida de todo filho pródigo é um dia chegar no chiqueiro cuidando de porcos. Temos duas situações. Primeira situação, aquelas pessoas que de fato se afastaram, não querem mais saber de Deus, estiveram conosco, cantaram, participaram de departamento, ministério, fizeram, operaram, foram importantes, relevantes, mas a história sempre é contada no passado. Não porque na época, porque eu fazia, porque eu era. O coração hoje é seco, é morto, não tem vida, não tem bênção, não tem contato com o Pai, não ora com prazer, não lê a Bíblia com amor. Quando vem para a igreja é com peso, carregando um fardo sobre as costas, descontente, azedo, amargo, como aquele filho novo na casa do pai, antes de passar pela experiência da dor. Estava na casa, fazia tudo, mas sem amor e sem nenhuma compaixão.
Ou então talvez nós tenhamos outro grupo de pessoas que estão extremamente envolvidas. Pessoas que, de alguma maneira, fazem do exercício da religiosidade evangélica o fundamento da sua existência. Gostam de vir, frequentam, ouvem a palavra, cantam conosco, dão seu dízimo, sua oferta, dão oferta para missões, mas o coração está longe de Deus. O coração está distante. Não consegue mais se quebrantar pelos pecadores, não consegue mais fazer uma oração intensa. Fazem porque aprenderam a fazer assim. De qualquer maneira, o que nós precisamos lembrar, amados, é da grande compaixão e misericórdia do Pai, porque é Ele quem nos atrai, como diz o texto da palavra, que nós não devemos esquecer que são as misericórdias do Senhor que nos conduzem ao arrependimento. E Deus é aquele que tem prazer nos filhos que voltam para casa. Deus, Ele estende a mão, queridos, para todos nós, para os corações vazios, para os corações secos, para os corações insensíveis, para os corações feridos, para aqueles religiosos, para aqueles pródigos, para os perdidos. Deus, Ele estende a sua mão de compaixão e misericórdia para todas as pessoas. A grande pergunta é como é que eu respondo a esse chamado de Deus? Como é que eu falo para o meu pai? O que eu planejo dizer para ele? O que eu tenho para confessar? O que eu tenho para dizer? Será que a gente, às vezes, quando vai orar, a gente prepara aqueles discursos bonitos, aquelas orações impolutas, com palavras difíceis? Ó Deus eterno, Pai, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço, porque a tua lei, ó Deus, permanece para sempre. E talvez o que Deus queira ouvir de nós seja a oração daquele publicano acuado no canto do templo: Pai, se propício a mim que sou pecador. O que o teu coração tem para falar para Deus? O que o meu coração tem para falar para Deus? Talvez nós sejamos ou conheçamos pródigos, perdidos, dentro e fora da igreja. O desejo do Pai é que todos entrem na festa, que não fique ninguém de fora, é que todo mundo entre. Então é um convite de misericórdia e compaixão que se estende a todos os seus filhos, mas que entremos de coração, com coração para celebrar e se alegrar, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, porque Deus, Ele perdoa todas as iniquidades. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa qual seja a sua vida, mediante o seu arrependimento, o Senhor perdoa. É essa convicção que deve ter no nosso coração para os nossos momentos de perdição, de estarmos ausentes, perdidos e distanciados. Mas é também o nosso coração para aqueles que se aproximam do Pai, de recebê-los, de abraçá-los, assim como o Pai os abraça. E que todos possamos, queridos, então participar de uma grande celebração, quando aqueles que estão mortos voltam à vida e quando aqueles que estão perdidos são encontrados. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor agora.